Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia dentro de 3 minutos. Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia dentro de 2 minutos. Pessoal daqui de casa, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 1 minuto. Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos mais uma vez. Estamos iniciando o nosso debate semanal, Calepino Conscienciológico. Hoje aula de número 135, dia 13 de outubro de 2019, com o tema mais votado na semana passada, que foi a Maxi-Proexis grupal, né? O que é a Maxi-Proexis, né? Ou primeiro, o que é a Proexis, né? Para a Conscienciologia, as pessoas que já estão mais ou menos encaminhadas na evolução, elas não vêm a essa vida aqui a turismo ou a passeio, elas vêm para fazer alguma coisa. Então, o nome que a gente dá técnico para essa suposta missão de vida seria, então, a programação existencial ou Proexis. O que é o tema que a gente vai debater aqui hoje? Nós vamos debater a Maxi-Proexis grupal. O professor Valdo escreveu um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia com o tema Maxi-Proexis, dentro da especialidade Maxi-Proexologia, onde ele define o que é a Maxi-Proexis. Eu acho que é um bom início para a gente começar o nosso debate. Ela é a programação existencial máxima, por atacado, maior, avançada, doadora, dedicada conscientemente ao bem da coletividade, objetivando a consecução da tarefa do esclarecimento tares na vivência do universalismo, da maxifraternidade e da paradireitologia, com bases evolutivas policármicas. E aí, para incomodar, a gente trouxe
a síntese do verbete, que é a frase enfática, onde ele coloca o seguinte: somente quem já não pede mais nada para si recebe a incumbência da consecução da maxi proexis, experiência intrafísica alternativa radicalmente diferente da vida da consim vulgar. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque eu acho que há uma certa banalização do termo maxi proexis. Todo mundo fica dizendo, não, ela acha que o fato de estar aqui na CCCI, automaticamente, ela tem maxi proexis. Então, qual é o nosso entendimento? O nosso entendimento é o seguinte: nós, como grupo evolutivo, nós temos uma maxi proexis grupal, que é o tema propriamente dito do verbete hoje. É assim que eu entendo, tá? Então, de uma maneira assim bem abrangente, é claro que as proexis das pessoas que estão aqui se inserem dentro de uma maxi proexis maior. Só que com isso dizer que todo mundo tem uma maxi proexis individual, eu entendo que são coisas diferentes. Entendeu? Parece uma sutileza, mas é algo que faz a gente pensar. Então, para mim, não é garantia nenhuma. Recentemente, a gente viu o professor Valdo falar de um colega que chegou a ser PICOM, que coordenou IC, etc., etc., que ele chegou até a comentar. Na opinião dele, essa pessoa não tinha nem curso intermissivo. Então, vejam bem, às vezes a pessoa está aqui dentro, todo mundo acha que a pessoa está lá na frente, está despontando, às vezes nem curso intermissivo ela tem. Essa é a dura realidade. Não adianta endeusar ou enfeitar os fatos. Eu sei que eu estou trazendo uma visão meio crítica, ou meio dura, ou meio crua, mas o objetivo é exatamente esse. É a pessoa fazer uma reflexão meio disruptiva. Porque o que acontece? Se fosse fácil, aquilo que a pessoa tem que fazer nessa vida, ela já tinha feito nas vidas passadas. Ninguém vai conseguir fazer a sua proexis se ela não se esforçar muito, se ela não ralar muito. Se ela, para fazer a proexis dela, ela já não tem que ralar muito, imagina a max proexis, ela vai ter que ralar mais, muito mais. Tem que ser na enésima potência. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, tem um monte de gente que está acomodada. É aquilo que o professor Valdo coloca, que eu trouxe aí na página 1. Olha lá, alta acomodação. São anotações pessoais com base na fala dele da tertúlia coletivo conscienciológico, Grupo Carmologia, 12 de outubro de 2007. A maioria das consins se satisfaz com muito pouco, realiza 5% das tarefas da ProEx e se sente como se tivesse feito 95%. Entendeu? Então é isso. A pessoa ela faz um pouquinho, ela atinge um determinado status quo, e aí, beleza, ela acha que aquilo ali é o suficiente, garantiu para ela a ProEx toda. Mas nesse caso... Eu preciso de microfones, porque se o povo não pegar microfone, o pessoal de casa não vai acompanhar. Nós estamos agora com 28 pessoas online, tá? Não, mas ali, nesse caso que tu falou, a pessoa ela se sente que fez 95%. Mas talvez o que ela fez tem um bem-estar tão grande que a tendência é a pessoa achar mesmo que fez muito. Isso, às vezes tem isso. Mas eu vou te dizer, a pessoa ela não consegue atingir o completismo existencial rapidamente. A programação existencial, na minha opinião, é algo complexo. São várias frentes de trabalho. E eu vou repetir, se a pessoa não ralar muito, ela não chega lá. Então, existe uma pergunta inevitável que toda pessoa deveria fazer, a pessoa que considera que é intermissivista e considera que tem programação existencial. Independente se é Max ProEx ou é uma ProEx. Ela tem que perguntar para si mesma, assim, qual a qualidade de excelência, de fato, dos meus esforços em relação à programação existencial? Será que ela leva, de fato, até as últimas consequências cosmoéticas? É uma pergunta, até certo ponto, bobinha, mas eu entendo que ela está no cerne do cumprimento ou não da programação, do atingimento do complexo ou não. Então, vem a questão da lucidez, porque geralmente a pessoa, quando é nova, tem uma visão de ProEx limitada. Cada ano que passa, vai vendo que é mais. Então, no final das contas, só no fim da vida a pessoa vai ter uma ideia real do que é, não é?
Eu acho que, de certa forma, sim, mas a pessoa, dentro dela, hoje eu admito que ela pode chegar... A Proexis, ela tem um determinado nível de folga. Ela já prevê que a pessoa vai esbarrondar um pouco, que ela vai desviar um pouco, ou ela tem um percentual de erro. Então, eu acho que quando a pessoa chega na meia-idade, essa é a minha avaliação, quando chega ali nos 50 anos, ela já tem uma plena convicção, ou ela já sabe se ela vai conseguir chegar lá, ou se ela está tirando o pai da forca e está muito atrasada, ela já vai ter a noção. Entendeu? Mas eu concordo contigo, é muito fácil a pessoa... no início, ela tem uma visão, né, de Proexis, e quanto mais ela vai amadurecendo, isso vai mudando, né? Agora, eu gostaria de ler, gente, algumas pensatas, nótulas parapsíquicas sobre esse tema. Tá? Sobre o verbete, eu já retomo daqui a pouco. Então, vamos ler aqui algumas pensatas. Eu tenho várias, daquele arquivo de nótulas parapsíquicas, mas eu vou pegar aqui um bloco e vamos ler junto. Pseudo-harmonia. A raiz de muitos problemas de convivialidade com os intermissivistas integrantes da Maxi-Porexis grupal se dá a partir de opiniões cristalizadas sobre os demais, que geram apriorismos e preconceitos levianos, alimentando o tão falado problema da pseudo-harmonia. Os problemas de interpretação na intencionalidade alheia, aliados à hipervalorização da capacidade de heteravaliação, afetam as relações e geram a desconfiança, que minam a integração da equipe. Então, eu estou trazendo aqui nessa pensata que, para mim, a raiz básica da pseudo-harmonia é a questão das opiniões cristalizadas. Você tem uma opinião sobre outra pessoa e você rotula aquela pessoa. Você põe uma tarja na testa e, às vezes, já passou 10 anos, a pessoa já está em outra, já virou a página. Mas aquela pessoa, ela ainda fica alimentando uma imagem de uma década atrás. Ela não atualizou o software, entendeu? Ela está lá atrás ainda. E aí isso dificulta muito o trabalho em equipe. Porque ninguém acerta tudo. Todo mundo tem um percentual de erro, mas se você fica só pegando nos erros e fica alimentando, às vezes, uma visão lá de trás... Com isso, eu não estou dizendo que a pessoa vai ser ingênua, mas as opiniões cristalizadas são um problema. Então, começa a chegar para ela um monte de informação que aquela pessoa mudou, mas ela não quer abrir mão. No fundo, eu acho que é porque mexe com a pessoa, né? Às vezes ela vê o espelho, né? Ela vê no outro aquilo que às vezes ela não consegue fazer, algum sucesso que ela não está conseguindo implementar, e aí ela tem tendência a querer, para se sentir melhor consigo, desvalorizar a condição do outro. Isso é um mecanismo básico da psicologia, né? Que é bem estudado. Isso. Eu preciso de microfone sempre, tá? Mas eu concordo contigo, Ede. A ideia é fazer melhor. Você quer falar alguma coisa, chefe? Não, eu tenho aqui alguns, mas se for sobre essa pensata, fala aí. Ou outro assunto, traz aí, vamos embora. Tá. Eu queria que você expandisse ou explicasse por que a gente ainda aqui não... Eu cheguei agora há um ano e o negócio já vem enrolando há 30 e tantos. Sim. Por que aqui ainda não tem nada específico para autodesassedialidade e desassedialidade grupal? Temas, tópicos, cursos... Mas eu entendo que tem. Aí, me desculpa, você pega as dinâmicas parapsíquicas, é um exemplo de... Eu entendo que tem. O que você queria? O que você pensaria que é o que está faltando? Eu não entendi. Da Maxi Proexis grupal, do grupo inteiro, interagindo entre si, igual você acabou de falar, dessa cristalização de ideias sobre os outros. Ter algum programa, alguma coisa, alguma atividade que mexesse com isso, entendeu? Igual o Ideágora, por exemplo. O Ideágora apareceu para retomar debates mais quentes, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, vai ter frutos mais para frente aquele local que você vai construir para debates, para abertura de... O negócio vai esquentar e vai trazer trafares e trafores a serem mexidos em relação a... Você sabe qual eu acho que é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte, o grupo hoje é muito grande. E você dificilmente consegue botar todo mundo junto para, de fato, desassediar, conversar, aprofundar. Você, na época do professor Valdo, ele batia na mesa, fazia uma convocação, todo mundo ia lá pianinho. Hoje em dia, é muito difícil. Então,
Como que você vê esse As futuro? pessoas que mais precisariam, às vezes, ouvir determinadas coisas ou debater, não vão. Aí, às vezes, quando o debate começa a esquentar, tem um monte de gente que tem medo do debate franco, aberto, porque acha que isso vai gerar assédio. Aí entra a turma dos panos quentes, entendeu? Você não consegue fazer um negócio glasnost, de fato, para limpar a situação. Aí, às vezes, você faz todo um esforço para limpar e, mesmo assim, a pessoa não quer abrir mão da pensenidade dela e fica ali numa autopensenidade viciada, patológica. Mas isso não tende a dispersar a energia? Claro. Isso tende a fragmentar, dispersar, assediar, etc, etc. Isso, para mim, é a apagogia da Max Proex grupal. Mas eu acho que, assim, permita-me discordar de você. Eu acho que existem fóruns e acho que está se fazendo um movimento nesse sentido. Mas, no fundo, eu acho que a gente se acomodou demais com a presença do professor Waldo. E hoje nós estamos tentando encontrar nosso ponto de equilíbrio, porque a gente era muito cômodo, né? Qualquer coisinha lá falava com o Waldo batia na mesa, tá? E aí? Hoje em dia a gente tem que achar o nosso caminho. Então, eu acho que é pouco tempo. Então, a sensação que eu tenho é que muita gente ainda está agora que está caindo a ficha, existe a questão do luto coletivo. O pessoal da psicologia vai saber explicar isso melhor que eu, mas assim, eu acho que tem muita gente ainda que parece que agora que está caindo a ficha do quanta falta faz falta. ¿Entendeu? Mas lo que yo veo para dar una respuesta así, hay muchos, por ejemplo, na tertulia matinal ya se falou de autodesassédio e de autodesassédio grupal. Palestras también se faz. Quizá puede ser que no haya así un curso, mas hay varios cursos y se fala bastante inclusive como verbetes y después obviamente la gente pregunta más cosas. Hay verbetes sobre ese tema de autodesassédio, desassédio grupal, hay mucha cosa. Só que tem que conhecer, mas não para assistir agora, sino já se fizeram que eu saiba. Vamos adiante aqui? Deixa eu responder. Opa, eu quero dizer que eu acho legal, porque as pessoas estão começando. O objetivo era mexer mesmo na massa. Vamos lá. Todo mundo quer falar. Fala, tem o Areópago agora, que é para isso, mas o pessoal não está valorizando. Mas tudo que... É só falar. Quem sabe das coisas grossas é só colocar. Porque o que foi colocado lá realmente limpa, extrafisicamente, pelo menos. Uhum. Porque no Areópago. Porque eu acompanho lá em todos. E coisas que nos bastidores eram comentado, depois de ser posto em público lá, não foi mais, não tem mais esse comentário depois dos bastidores. É como se tivesse... Ajudasse a limpar. Mas é só alguém ir lá e falar a verdade, né? Porque se não estão falando, tem que ter alguém, né? Eu acho que é assim, Emerson, as pessoas que vão lá e ouvem e participam do Areópago têm esse efeito. Mas eu não sei se as pessoas que não vão lá e não participam têm esse mesmo efeito, entendeu? Fala, Fê. Eu acredito que talvez você sinta falta mais da hipótese minha, da expressão do desassédio do que dos eventos, mas a expressão do desassédio do grupo é a qualidade do desassédio dele mesmo. Então, os eventos que a gente tem refletem a nossa capacidade de desenvolver ações de desassédio grupal. E, realmente, não somos, na grande maioria, despertos. Mantemos os autoassédios. Perfeito. Fala aí, Flavinha. Oh, desculpa. Eu ia falar mesmo que a Fernanda está falando, é autodesassédio, né? Eu acho complicado essa coisa de autodesassédio grupal. O autodesassédio, na verdade, o auto significa isso, né? Você aplicar os princípios da conscienciologia à sua conduta. E cada um aplica no momento. E cada um faz um autodesassédio, o outro não faz. Um escreveu o livro, acelerou mais, o outro não escreveu. E o outro dá aula, e o outro viaja. Então, cada um tem o seu momento de autodesassédio. Eu não acredito que tenha um autodesassédio da Maxi Proexis, entendeu? Cada um seu esforço pessoal, como você colocou. Isso. E aí isso reflete, aí vai o que a Fernanda falou, reflete, então, o grupo reflete nesse resultado dessas ICs, dessas dinâmicas que é o que a gente está fazendo. Esse é o nível evolutivo de todos nós. Eu concordo. Entramos na era da integração, né? No planeta, com empresas B, tá, toda aquela cultura de integração e de expressão de autonomia e tal. E aqui a gente também entrou. Eu cheguei nesse momento que o pessoal, no congressamento, no último, foi integração. É integração.
E agora caiu a fichinha, me lembraram aqui, que realmente a gente está entrando nesse momento de mexer com integração, você tem que mexer com cada um. Alguém vai ter que fazer o trabalho de transitar e dialogar com as esferas, com todas elas, tanto coletivas quanto individuais, assim. Integração, comunicação integrativa, né? Que eu estou arranhando a superfície ainda, assim. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? No meu entender, não é alguém falar, quer dizer, é cada um ter consciência dessa sua autoproexis, não? E fazer parte do grupo, é isso, quer dizer. Perfeito. Gente, eu vou continuar aqui a leitura das pensatas e a gente depois pega aqui o material na sequência. Benevolência. Esse aqui é uma continuação do anterior. A ausência do esforço maior na intercompreensão benévola da motivação alheia é uma das maiores dificuldades na vivência harmoniosa do trabalho em equipe, dentro da intensificação dos trabalhos da Maxi Proex grupal. Veja bem, você está lidando com Maxi Proex, você está lidando com projetos maiores. Consequentemente, você vai ter uma pressão extrafísica proporcional àquilo que você está tentando materializar. Se você não tiver um pouquinho de um voto de confiança ou uma intercompreensão mais benévola das outras pessoas, dos esforços alheios, fica muito difícil. Muito difícil. Entendeu? União. Nunca podemos nos esquecer. Dentro da Maxi Proex grupal, apesar do calor do momento evolutivo de alguns assuntos críticos, a manutenção da união do grupo dos maxi-proexistas intermissivistas é sempre fundamental. Isso aqui é aquele papel que o professor Valdo escreveu, que eu li no congraçamento de uns 3 anos atrás, que era, nós reconhecemos que nós somos intermissivistas, nós ainda somos poucos nessa dimensão. Então, nós temos que nos dar as mãos, que nos unir. Muito mais do que qualquer outra coisa. Aí ele escreve união, união, união dos intermissivistas, que é o que está lá na nossa plaquinha da expansão dos projetos da Conscienciologia. Aquela frase que tem ali embaixo, ali, união, união, união dos intermissivistas, é dele. Vamos adiante. Maxi Proexis. O tempo é curto e a vida passa rápido. Muitos têm Maxi Proexis e acham que estão indo bem, mas sem trabalho árduo não vai. A maioria está atrasada. Não podemos postergar o essencial. Isso é uma opinião, tá, gente? Agora, essa daqui é uma pergunta longa e bem chata. Isso aqui é aquelas perguntas do tratado de perguntas cretinas. Eu já vou falar para vocês, a pergunta tem 7 linhas, tá? Vamos lá. Tem que ter fôlego para ler isso aqui. Vamos lá. Autoanálise. E se tudo aquilo contra o qual você luta, reprochando nas atuações das demais consciências, com todas as suas forças, nas decisões mais íntimas a que aquelas têm direito, fossem, na verdade, assistenciais e integrassem o maxi-mecanismo evolutivo, superintendido diretamente pelo evoluciólogo de plantão, demonstrando verdadeiro tiro no pé perante a Maxi Proex grupal de sua parte, com resultado inexorável previsto de arrependimento posterior por ausência de cosmovisão? Essa é a pergunta. Às vezes a pessoa ela vai contra a tarefa assistencial que o outro está executando. E ela vai crente de que ela está furando o céu, crente que ela está acertando em cheio, que ela está impedindo de um assédio, sei lá, acontecer. A pergunta é nesse sentido. E se fosse o contrário? E se aquilo ali fosse extremamente importante para a Maxi Proex grupal? E se aquilo ali fosse um tiro no pé? Você acha que você está acertando e você não está fazendo aquilo que você tinha que fazer e ainda está impedindo o outro de fazer aquilo que ele tem que fazer? Essa é a pergunta chata.
Chato, horrível. É isso aí. Não faz, não deixa o outro fazer. Fala aí, André. Isso também não teria a ver com o que o pessoal fala, que você tem a sua cosmoética e existe a cosmoética. Não é isso? Perfeito. E aí, se a gente tem a nossa cosmoética, mas existe a cosmoética maior, digamos, tem coisa, então, que eu não estou alinhada à Claro. cosmoética. Então, que eu posso ser contra aquilo. Claro. Que é isso aí que você está falando. Claro. Ó, eu vou dar a dica, tá, gente? Eu que li a enciclopédia toda, eu não li, eu dissequei, eu quero chamar a atenção. Quando você tem o professor Valdo, por exemplo, utilizando cosmoética ampla, no sentido de uma ciência, ou no sentido da ideia maior, essa cosmoética é com C maiúsculo. Quando a cosmoética é com C minúsculo, é mais relativa à sua autocosmoética. E isso tem uma diferença enorme. Isso que você está trazendo, André, é onde dói, tá? Porque por que a sua C, a sua cosmoética com C minúsculo, não é uma cosmoética com C maiúsculo? Por quê? É porque a pessoa tem que evoluir, tem que crescer. Então, significa que é provável que ela tenha ali uma zona cinzenta de anticosmoética que ela ainda tem que burilar. E que, às vezes, ela até acha que está certa, que ela é cosmoética, mas ela vai evoluindo, ela vai vendo, puxa, isso que eu achava que era cosmoético não é tão cosmoético quanto eu achei que era. Aquilo que para nós pode ser cosmoético, hoje, porque é correspondente ao nosso nível evolutivo, para um serenão, às vezes, não é. Agora, eu quero botar mais pimenta nesse molho que eu acho horrível. É um raciocínio horrível. Olha só, desperta o item 9 da escala evolutiva das consciências. Você quer que eu diga uma dedução lógica da escala evolutiva com base no raciocínio simples? Significa que tudo que está antes de desperto é assediado eventual. Hein? Ou total. Não, mas é pior ainda, tá? Eu estou dando voto de confiança. Então, assim, ó, gente, conscienciólogo, epicom lúcido, projetor consciente, tenepsista, isca inconsciente, todo mundo pode ser assediado eventual. Vamos tirar as ilusões da vida humana, tirar o véu de Maia. Fala, Elaine. Eu ia falar assim, César, teve um acontecimento nessa semana no meu trabalho que me fez muito pensar. Daí agora, né, você falando de um assunto e de novo acendeu a luzinha. Esse negócio de cosmoética que é assim, para mim uma cosmoética e grupal é outra cosmoética, né? Foi feita uma entrevista com uma candidata para um cargo lá no meu trabalho, em que ela estava saindo muito bem, falando tudo direitinho, as disponibilidades. E daí a minha chefe perguntou para ela: o que mais você valoriza no emprego novo entre as pessoas e tal? O que você mais valoriza, o que é primordial para você? E ela, de pronto, ela falou: a honestidade. Aí, pô, bacana, legal, né? Quando acabou a entrevista, ela estava saindo bem. E daí, só que ela perguntou: mas me diz uma coisa, se eu vier trabalhar e tal, a gente vai começar, né, próximo mês, mas você me dá 3 meses para eu acabar de receber o meu auxílio-desemprego? Então, é isso aí. Você está trazendo um exemplo. Totalmente incoerente. Como assim? Aquela mais preza é a honestidade? Existe um verbete, Elaine, que o pessoal tinha que ler mais, ou assistir a tertúlia mais. É negocinho. Negocinho. Isso é negocinho. E assim, ó, os maxi-proexistas, os supostos maxi-proexistas da CCCI, eles não estão isentos ao negocinho. A gente tem que bater nessa tecla. Não, e o que eu achei assim, impressionante que não foi nem depois, um tempo, na hora. Se ela falou que o que ela mais preza é a honestidade, e aí ela pede isso, então quer dizer, perante ao governo... Mas você sabe que, assim, ó, trazendo para a nossa realidade, eu quero ser chato, porque eu quero ficar trazendo para a realidade nossa da CCCI. O que é o negocinho na CCCI de maneira bem prática? É quando a pessoa, um exemplo bem prático é a pessoa que fica querendo defender o seu feudo, o seu nicho de poder, entendeu? E, no fundo, ela sabe que ela está exagerando um pouquinho, que ela está perseguindo outras pessoas, que ela está impedindo iniciativas importantes,
mas ela fica ali em nome de que, não, eu estou aqui defendendo, entendeu? Mesmo mais simplesmente para defender a sua pessoa, o seu ponto de vista, a sua, digamos assim, imagem perante o outro. Perfeito. Né? Perfeito. Você quer falar, Fê? Voltando nessa questão, eu acho que tem uma questão que fica implícita nesse comportamento de feudo e da questão da cosmética, que é a pessoa que, dentro dela, ela arvora a condição de guardiã da cosmoética, guardiã dos amparadores, guardiã do maximecanismo, né? Então, ela é uma coisa muito sutil, porque ninguém vai chegar a colocar isso numa placa e dizer eu sou a guardiã do Max Proexis grupal. Mas é uma coisa que está dentro da gente, que é um risco para qualquer pessoa, porque nós viemos de outras... a nossa paragenética traz vivências de quando a gente se posicionava a favor de um grupo em detrimento de outros. Então, eu acho que isso é um instinto que, às vezes, às vezes não tem nem consciência, ou quando tem consciência, ainda assim exige esforço para burilar, para chegar no maxi proexis grupal, né? Isso que você traz, Fê, é aquilo que a gente chama do pontificador ou da pontificadora da verdade absoluta. Entendeu? Então, a pessoa ela avoca para si a condição que ela é a defensora daquela ideia. Como se a outra pessoa também não tivesse um curso intermissivo, como se a outra pessoa não tivesse visão de conjunto, e até muito mais experiência que ela, entendeu? Daí a importância onipresente da manutenção do princípio da descrença. Esse princípio da descrença que está aqui, que muita gente às vezes ignora, ou esquece, ou não coloca no ambiente de sala de aula. Você sabe que esse dia a gente foi dar uma aula importante num local ali, tinha dezenas de pessoas, era dentro de uma instituição, não tinha o princípio da descrença. Pode parecer um detalhe pequenininho, mas isso, para mim, é muito sério. E o que é muito sério também? Eu estou agora aqui com o microfone, e eu tenho um pouco mais de energia que a média. Então, a pessoa que está numa condição dessa, ela tem que prestar muita atenção no que ela fala. Porque se ela não prestar atenção, daqui a pouco ela está sendo a pontificadora da verdade absoluta. Então, gente, você que está aí me escutando, em casa, principalmente, não vai no meu bico, tá? Posso estar falando um monte de bobagem aqui, posso estar querendo fazer a cabeça... Mantenha a sua lógica. Veja se tem lógica nisso que a gente está falando ou não. Se você achar que tem lógica, que vale a pena, guarde para você. Se você achar que não, jogue no lixo, desperdice. Agora, se estiver mexendo com você, desconfie, abra o olho. Às vezes tem que realmente aprofundar a autorreflexão. Posso trazer para vocês uma frasezinha aqui, só para... Você quer falar, Fê? Queria ainda, perdão. Vamos lá. Porque eu acho que esse é um mataburro, né, da Max Proexis grupal. Essa questão de defesa de feudos. E eu volto a dizer, eu acho que isso está muito dentro de cada um. A questão é quando a pessoa tem consciência e consegue desviar disso ou não. Porque eu tenho a impressão que, nesses processos de grupo, a gente acaba entrando em módulos de autodefesa, em que você se sente ameaçado perante, né, dentro de um contexto de opções de decisão, a sua escolha ela é ameaçada. E, nessa hora, a tendência é a gente sair da racionalidade. Então, nós temos, em tese, como grupo, muito boa intenção. Então, por que, às vezes, o discernimento não é o que impera, às vezes, numa decisão, para que seja mais harmônica e tal? Os dois lados, provavelmente, entram em algum nível de autodefesa, né? Então, eu acho que a gente precisa elaborar mais essa consciência de estar racional no presente. Assim. Isso é muito fácil de se perder. Eu concordo com você, mas um pouco da explicação disso é a subhumanidade, né? É a atuação instintiva. A pessoa, ela, por exemplo, ela caiu de paraquedas numa determinada instituição. Ela não sabe, como se fala popularmente, da missa 1/3. Ela não sabe que aquela instituição, às vezes, tem mais de 1 década, 2 décadas já de atuação, que já passou muita água embaixo da ponte, entendeu? E, às vezes, o que acontece? A pessoa senta ali e aí ela identifica algumas pessoas e ela acha que aquelas pessoas estão ali para derrubar, estão travando aquela instituição. Que é um pouco o comportamento como se fosse de matilha, sabe?
Tipo assim, entra um grupo ali e diz assim, não, agora esse aqui é o nosso feudo, a gente tem que segurar esse pedaço aqui, esse espaço. E aí começa, às vezes, a atacar quem mais ajudou. A pessoa, e ela acha que ela tem a visão de conjunto, isso que é o paradoxo. A pessoa sentou ali, está ali há pouquíssimo tempo, ela acha que, porque ela está ali, ela tem agora um amparo de função, e ela vai ter a visão de conjunto de tudo, entendeu? E é isso que vai dificultando. Estou dando uma pontinha, né? Fala, Mercedes. Eu queria falar, que você falara primeiro, na página 1, autoassedialidade. Página 1. Página 2. Para mim está na 2 aqui. Ah, desculpa. Vamos lá. Valdo Vieira, Léxico de Ortopensatas, página 425. Um dos males básicos nossos, ou seja, do ser humano, é tirar o corpo fora e só querer ficar no bem bom. O mais difícil na consecução da proexis é a manutenção da realização do melhor devido às marchas e contramarchas, altos e baixos, trancos e barrancos, dos contingenciamentos da existência intrafísica. A omissão deficitária é tudo aquilo que vamos deixando como apêndice caudal e culpa no cartório. A alta assedialidade é mega travão. O que te chamou a atenção, Mercedes? Várias coisas. A primeira delas é sobre a palavra manutenção. É fundamental, porque às vezes nós começamos com qualquer reciclagem e eu já he hecho na Conscius, já estou reciclada. Eu já he ido à consciencioterapia, já estou reciclada. E não fazem manutenção. Isso me parece fundamental. Inclusive, eu estou neste grupo que parece que está muito avançado, mas não tem que ver com ela. Então, há muitas coisas aí atrapalhando. E há outra coisa, marchas contra marchas. Isso já é desassédio, autodesassédio, diria eu. ¿Sabes? Já todo isso, e sobre todo, porque a grupalidade é intrafísica. Aqui é intrafísica. Claro está que conexionas com o extrafísico. Obviamente, pero nós não temos ainda esse parapsiquismo para dizer, eu estou aqui e ali, ¿sabes? Estamos no intrafísico, que é mais duro fazer uma grupalidade. Então, a grupalidade, às vezes não valoramos essa grupalidade diária. Isso que me hace parar, andar, todas essas marchas, contramarchas, altos, baixos, tudo isso. É assim. E isso já podemos dizer que estamos trabalhando grupalmente. Porque agora estamos, ¿qué? ¿Estamos sozinhos? No, estamos en grupo. Y estamos amparados también por un grupo que está haciendo manutención conosco en este caso, ¿no? Entonces, yo acho que tenemos que estar, vamos a ver, pensar en eso, porque a veces parece que no estamos haciendo, porque todo es intrafísico, o una gran mayoría, y no es así. Estamos haciendo, pues está haciendo un esfuerzo conosco para sacarnos un poquillo ahí de la... Y eso es valorable. Yo valoro mucho porque además você es muy minucioso. Entonces yo gosto la minuciosidad y gosto que las personas estén dando los porqués aquí y allí. Porque yo luego voy a los libros y veo sobre eso y penso más cosas ainda. Entonces todo eso es trabajo grupal. Isso que queria... Mercedes, assim, ó, eu acho que você traz duas ideias importantes. A primeira delas, que você falou da manutenção, é isso mesmo. Tem um ditado antigo que já fala que a iniciativa é muito mais fácil que a manutenção, né, que a acabativa. Você pega um hotel ali, por exemplo. O hotel foi um esforço hercúleo para construir aquilo ali em 9 meses. Mas compara 9 meses de construção e mais alguns meses de projeto com 5 anos de manutenção, que é o que ele já tem, o esforço que já foi consumido, 24 horas. Isso, exatamente. E somado agora, não é os 5 anos, é a vida inteira. É a proexis inteira. Um hotel, quando ele abre para nunca mais fechar as portas. Então, é uma coisa que faz refletir. Esse é um ponto. Segundo ponto que você trouxe, que eu acho que é muito bem lembrado, é essa questão das marchas e contramarchas, que tem relação direta com o desassédio. É isso mesmo.
O que acontece? Você começa a fazer um empreendimento maior, evolutivo, assistencial, eu já comentei, é natural que você tenha um contrafluxo. O problema é que as pessoas costumam desistir de maneira muito fácil. É mais ou menos assim, se não for do meu jeito, eu não brinco mais. Aí a pessoa larga e não faz aquilo que ela tinha que fazer. Ela abre mão. E, às vezes, ela tem as melhores desculpas. Porque nunca vai ser responsabilidade dela, vai ser sempre do grupo. O grupo não quis, o grupo não quer, o grupo isso, o grupo aquilo. É claro que, às vezes, tem hora que a pessoa tem que abrir mão. Mas o que eu vejo é as pessoas largando mão muito cedo. Então, ela tem que saber que marcha e contramarcha faz parte do serviço. Altos e baixos faz parte do serviço. Acertar sempre é impossível nessa dimensão. Ela acerta, erra, e com o tempo ela vai minimizando a taxa de erro, e daqui a pouco ela está acertando muito mais do que errando, e aí o negócio começa a ir para frente de fato. Entendeu? E tem uma coisa que eu quero falar sobre empreendedorismo evolutivo, dentro dessa linha que a Mercedes trouxe, que é outra realidade muito séria. Existem pessoas que fazem um auê, que falam, fazem autopromoção, mas a pergunta que tem que ser respondida é: qual o saldo prático ali, na palma da mão, de todo esse auê que ela está falando, que ela está fazendo? Entendeu? Você não consegue ter resultado de projetos maiores se você não tiver autodesassédio. E esse autodesassédio, vou dar a dica para vocês de tudo que eu já pesquisei. Não é o autodesassédio de energia só. É autodesassédio mental somático. Por quê? Porque na hora que você começa a mexer com coisa maior, você tem um assédio diferenciado. Não vai vir lá o Exu capa preta só te incomodar. Vai vir coisa muito mais pesada, muito mais engendrada. É assediador mesmo que pensa utilizando mental som para derrubar você. Então, se você não tiver condições de se manter em pé, ou não tiver anticorpos gerados, você é anulado. Isso são coisas não para as pessoas ficarem assustadas, mas são coisas para as pessoas também não serem ingênuas, né? Ela tem que saber dessa realidade. Flavinha, você queria falar alguma coisa? É uma coisa simples, assim, que eu vejo assim, você estava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que enquanto tem field, não tem Maxi ProX. É verdade. Fica muito difícil. Não tem. Né? Maxi ProX, eu penso assim, né? Um coletivo de pessoas que todo mundo sabe que é micro peça, menos que mini peça, entendeu? Cada um numa funçãozinha, né? Fazendo alguma coisinha, e a maquinária funcionando, entendeu? E a máquina vai. Na hora que eu saio para defender uma coisa, o outro sai, acabou o grupo, entendeu? Então, acho que a gente ainda está aprendendo. E concordo com você. Aprendendo, eu acho que teve muita coisa do professor Valdo dele sair, né? Está todo mundo agora aprendendo a ser líder, né? Nas suas funções, na sua ProEx. E lá na frente a gente vai aprender a Maxi ProEx, entendeu? Porque ainda não está funcionando muito bem a coisa, né? Não está meio. Concordo com não você. Pegou no tranco ainda. Gente, eu posso ler para vocês só uma frase do verbete para a gente encerrar? Não está aí, mas é uma frase curiosa. Desmanche. O desmanche da equipe da Maxi ProExis, em geral, acontece por acidente de percurso no segundo escalão do grupo evolutivo. Como é que eu entendo isso aqui? É o seguinte. Você tem a Maxi ProExis. Você tem determinados elementos que são chave dentro dessa Maxi ProEx grupal. Só que essa Maxi ProEx você nunca consegue desempenhar ela com uma primeira geração, ou com uma primeira linha, uma primeira casca da cebola. Você tem que abranger uma segunda casca da cebola. O problema é que muitas vezes acontecem acidentes de percurso com essa segunda escala. Como eles não conseguem atingir a primeira escala, e eles podem até atingir, mas a primeira escala já tem um couro mais grosso, já foi preparado para isso, e passa por cima das dificuldades, eles vão atacar os colaterais. Aí, a primeira escala não tem como passar o bastão para a segunda, não chega à segunda. Nós tivemos um problema aqui um pouco, de gerações clefadas. Se a gente for analisar, Flávia, que você é daquela época lá, dos idos de 90, veja quanta gente veio e foi. Entendeu?
Isso é uma coisa a ser pensada. É assim que eu entendo que está aqui, tá? Mas está aberto a interpretações diferentes. E só para complementar, Claro. rapidinho, tem um grupo, eu lembro que em 85 eu conheci o professor Valdo, eu era menina ainda, adolescente, e tinha um grupo que se formou antes da fundação do IPC, que todo mundo dava aula. Um ano depois, César, todo aquele povo debandou. Pegou um assédio no grupo lá na época, né? Não vou citar o porquê, mas assim, pegou em todo mundo e aí todo mundo foi embora. Desse grupo todo, 2 pessoas vieram para Foz. E um deles já dessomou, que foi o Cláudio, entendeu? E assim, é fato que você está falando, estou pensando aqui, porque muita gente já foi, né? Onde está esse povo também, né? Tem que... Gente, quem quiser estudar na enciclopédia, dá uma olhada nos verbetes. Alavancagem da proexis, alto desempenho proexológico, extra proexis e mini proexis. Estuda esses 4 aí. Posso. Alavancagem da proexis, alto desempenho proexológico, extra proexis e mini proexis. Dá uma estudada nisso aí que vai ajudar a aclarar mais várias das ideias que a gente está colocando aqui. Gente, nós estamos aí com umas 60 pessoas online, é isso? 50, é isso? Eu vou pegar aqui para ver se a gente começa a atender um pouco, porque a gente já está debatendo há uns 40 minutos. Vamos lá. Gente, muita gente dando ok, o alô. Minha tia Glória, como é que está, tia? Tudo bem? O Willy Leiva vai estar aqui semana que vem, né, Willy? Falando sobre sectarismo sutil. Um tema bem interessante que ele vem pesquisando já há um bom tempo. O Willy pergunta, na página 2, item capricho. Item capricho. Pode exemplificar os caprichos quanto à consecução adequada e eficaz da programação existencial? Vamos ler aqui junto. Isso aqui é do Léxico de Ortopensatas, página 1563. A maioria dos sonhos ou anelos das pessoas lúcidas é ainda constituída pela ânsia de materialização de coisas supérfluas ou caprichos quanto à consecução adequada e eficaz da programação existencial ou a autoproexis. Chefe, a gente já abordou muito esse tema aqui, né, Willy? Capricho, uma definição clássica que eu aprendi com o professor Valdo é a seguinte, é a pessoa que coloca o secundário à frente do prioritário. Ela pega determinada coisa, ela acha que aquilo ali é o que tem que ser feito, mas, na verdade, naquilo ali não é o que tem que ser feito. O capricho, essencialmente, é isso. Entendeu? Você pede caprichos quanto à consecução adequada e eficaz da programação existencial. Cara, tem um monte. Em tese, vou dar um exemplo. A pessoa ela acha que ela só pode, sei lá, começar a dar aula o dia em que ela tiver um livro escrito, por exemplo. É isso. Uma coisa não depende da outra, mas ela põe isso como meta. E eu poderia dar N exemplos. Entendeu? Ela põe algo que não é o prioritário como sendo o prioritário para aquele momento, e aí ela deixa tudo de lado. E quando é algo assistencial, nesse exemplo que eu dei, ainda passa, né? O problema é quando a pessoa ela quer colecionar uma coisa que não tem nada a ver. Quando ela quer... Eu quero buscar um exemplo bom disso. Buscar inspiração aqui. A pessoa que coloca o dinheiro à frente do trabalho. Não que o dinheiro não seja importante, mas a pessoa pega e ela usa o dinheiro como justificativa para parar a dedicação às ideias. Isso é capricho. Então ela quer voluntariar, mas ela quer voluntariar com uma condição de ostentação, de dinheiro sobrando, entendeu? Eu já vi muita gente assim. Tem uma pensata que eu fiz sobre isso, bem longa. Eu acho que eu posso ler, que vai dar o exemplo disso. Se me permite aqui. Apagogia. É bem longo, tá? Mas é bem o exemplo que o Willy perguntou. Em minhas 3 décadas de conscienciologia, já testemunhei centenas de pessoas chegarem e, com as melhores das boas intenções, prometerem mundos e fundos. A grande maioria delas não se sustenta e, em pouco tempo, acabam se afastando. Em geral, para formar o pé de meia almejado de milhões, prometendo retornar ao foco da Maxi-Proex grupal, tão logo alcançado tal intento. Não quero desanimar ninguém, mas até hoje, pequena microminoria conseguiu isso, menor que os dedos de uma das mãos. A maior parte acaba sendo enrolada pela vida e desaparece.
Já vi, inclusive, muitos intermissivistas considerados à época de ponta nessa condição. Alguns poucos conseguem retornar como retomadores de tarefa, arrependidos pelo tempo desperdiçado e, em geral, ainda muito comprometidos com os liames gerados nesse meio tempo, que são os salvados de incêndio. Não posso deixar de observar o erro de abordagem cometido. Eis que poderiam continuar ajudando muita gente, mesmo sem a vida confortável almejada, e atuando na Proexis, assistindo outras consciências. E que isso, de maneira paradoxal, lhes deixaria até mais fortes para alcançar seus objetivos dentro da sensatez. Minha sugestão hoje, com a máxima lucidez e isenção, sem querer fazer a cabeça de ninguém, é recomendar, a maioria dos casos, não perca totalmente o contato com as ideias evolutivas, ideias avançadas, pois a tendência será a de muito mais facilmente ir para a apagogia, desvio de rota da Proexis. Muita atenção ao que elege como prioridade de vida. Então, Willy, é tudo uma questão de priorologia, estudo das prioridades. Essa questão dos caprichos. Vou avançar aqui. O Sérgio está dizendo que está sem som, mas deve ser problema do computador dele, né? Gisele Razeira, que saudade de você, mulher. Onde é que você está? Está em Porto Alegre aí, é isso? Como é que está o Quincas Borba e o Birubiru? São os cachorros dela. Eu gosto muito da Gisele, gente, quero deixar isso claro. Eu e a Fernanda, que está aqui. Rose Brain. De que forma este EPICOM poderia ser epicentro e coordenador de C se não tivesse CI? Como iria sustentar esses processos se não tivesse o mínimo de conhecimento das VERPONs? Olha, Rose, eu vou deixar você responder isso, né? Eu acho que a resposta-chave para isso aqui é cosmoética. Você sabe que na época que o professor Valdo falou isso, impactou muita gente. Mas hoje, pensando, eu entendo que tem muita relação. Porque, veja bem, uma pessoa que, de fato, tem curso intermissivo, ela não ia trair do jeito que traiu. Ela não ia atrair os mega assediadores do jeito que atraiu. Entendeu? Eu acho que isso aqui tem um pouco de relação com aquilo que a gente estava falando, de tirar a ilusão, o véu de Maia, dessa dimensão. Você está partindo de uma premissa que só pelo fato da pessoa ser epicentro, EPICOM e o coordenador de C, ele vai ter curso intermissivo. Tire isso da sua cabeça, minha querida. Nós tivemos aqui um exemplo recente. Aqui é muito fácil a pessoa enganar, ela passa um discurso bonito, leva todo mundo na conversa. E aí? Olha a qualidade das energias. Olha o saldo do trabalho da pessoa. Olha principalmente o que acontece depois que a pessoa passa. Se ela passa, dá a impressão que passou um furacão, um vendaval, derrubou, ficou tudo assediado, tudo complicado, tudo arrebentado, aí você está vendo qual é o nível da pessoa. Entendeu? Como iria sustentar esses processos se não tivesse o mínimo de conhecimento das VERPONs? Minha querida, conhecer VERPON não é sinônimo de curso intermissivo. Pensa nisso. Você pega aí mega assediador que entende de VERPON. O problema dele é cosmoética. É para todo mundo, André. Todo mundo. Então, mas eu achei muito bacana a pergunta dela, tá? Muita pergunta, muito interessante. Viviane Passos Gomes. Olá a todos, abraço da Suécia. Ô, Viviane, tudo bem? Espero aí que o grupo esteja encontrando seu caminho. Marco Antônio Pizarro. Olá, César. Hoje foi apresentado o verbete autoverbete. E foi falado sobre Max Prex grupal e, inclusive, comentou-se sobre a situação da CCCI hoje e tem relação com o autoverbete. Nessa direção, a apresentação dos 5.000 verbetes tem alguma relação com o que você comentou sobre a auditoria nesta e nas próximas 2 semanas ou não tem nada a ver? Por favor, comente. Olha, Marco, eu acho que assim, se tiver certo a hipótese que a gente comentou na semana passada, de que há um grupo de auditores extrafísicos aí, auditando a situação da Cognópolis, para mim, está tudo relacionado. Então, é muito interessante, é tudo muito sincrônico. Você completar, por exemplo, os 5.000 verbetes, ter uma tertúlia dedicada a isso, lançar um desafio grupal do jeito que foi lançado hoje. Então, para mim, está tudo conectado. Mas eu acho que uma coisa muito séria que aconteceu comigo essa semana, que eu comentei no Verponarium de quinta-feira, é que o que eu notei? Segunda-feira,
aumentou muito a pressão extrafísica. Mais demais da conta. Então, a impressão que me dá é que essa auditoria ou essa faxina grupal é que nem você levantar a poeira dentro da sua casa. Vai levantando a poeira, essa poeira tem que ser mandada para algum lugar. Então, eles vão pegando as pessoas que estão ali mais predispostas. Não estou me botando aqui como a última bolachinha do pacote, mas eu sei que a minha TENEPS incrementou o trabalho de assistência, muito. E eu imagino que muita gente aqui talvez tenha passado por esse fenômeno essa semana. Se teve isso, eu sugiro a pessoa levar em conta uma possibilidade, uma hipótese de estar sendo feita uma auditoria aí e uma limpeza geral de um monte de coisa, entendeu? Eu estou curioso para saber quando é que vai ter a próxima chuva torrencial aqui. Sempre que tem uma limpezona assim, daqui a pouco vem um negócio para arrebentar. Tem que proteger os equipamentos aí, daqui a pouco queima tudo. Marilux, boa tarde a todos. Estudo. Beleza, Marilux. Grande abraço para você. Edna Felisberto Martins, Florianópolis, atenta ao Calepino. Ô, Edna, tudo bem? Gente, um monte de gente aqui assistindo, eu vou avançar. Raiza Brustolin, reflexões muito provocativas. Que bom, Raiza. Esse é o objetivo. Felipe Feres, também isso para mim é muito sério. Eu não sei o que ele está se referindo, mas beleza. Ele fala, pilar de descrenciologia. É isso aí, concordo com você. Alane Waires, boa tarde, César. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. E vocês. Ó o dedão. Sobre o item Maxi ProEx na página 3. Vamos ler juntos? Principalmente quanto ao fato da maioria de nós termos ProEx grupal. Abraços grandes. Então, vamos ler aqui. A ProEx, Max ProEx tem quantas? Tem 3, né? É a primeira, né? Então, vou ler a primeira. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Desafio da ProEx, especialidade Proexologia, 2 de maio de 2006. Às vezes, nossa emoção supervaloriza certos elementos que não são tão importantes assim. Exclua sua pessoa e pense na proexis, dentro da linha do que vai ser bom para os outros. A maioria de nós tem proexis grupal, e se fizer isso, vai errar menos. A tendência nossa é colocar o problema pessoal à frente e superestimá-lo. Exclua esses problemas pessoais. A proexis tem que ser cumprida, seja com isso ou sem. Tire o egão do jogo. Então, assim, qual é a essência desse raciocínio aqui para mim, tá, Alane? A pessoa, é muito fácil a pessoa, ela colocar a sua pessoa à frente do serviço. Isso é uma máxima que eu aprendi dentro do voluntariado conscienciológico há 30 anos atrás. Então, o que acontece? É muito fácil a pessoa começar a desempenhar um determinado serviço. Veja bem, eu vou explicar em detalhes que isso é bem relevante. Ela começa a fazer assistência, a assistência de fato vai acontecendo, ela vai vendo que ela começa a ajudar um monte de gente. Só que, paralelo a isso, o ego dela começa a inflar. É claro que ela está ajudando, mas ela está ajudando também com o auxílio dos amparadores, não é só ela. Tem todo um maxi-mecanismo envolvido. Então, ela vai ajudando, o resultado vai aparecendo, mas o ego dela vai inflando. Chega num determinado ponto, é muito fácil em que ela começar a se achar a última bolachinha do pacote. Ela pega e coloca o ego dela à frente do serviço. Então, ela fala que ela é aquele serviço. Aquele exercício ali, aquela atividade, não pode ser desempenhada sem ela, por exemplo. Ela coloca que ela é o centro da atividade. Aí ela começa a se considerar a dona daquela atividade, ou daquele feudo. E aí tudo começa a descambar. Quem é mais antigo aqui já viu esse filme quantas vezes, ô Flávio? Eu já perdi a conta. Então, para mim, o que a pessoa tem que estar atenta é isso aí. Tire o egão do jogo. Desconfie se você estiver se achando muito. Entendeu? É isso aqui. Espero que tenha contribuído. Mas, gente, ela queria ouvir a opinião de vocês. Então, alguém quer contribuir com ela? Quer falar alguma coisa? Eu acho que é um pouco do que a Flávia falou antes do feudo, né? Tem a ver com essa questão se tem feudo, não tem maxi proexis, né? E sobre isso que você falou, acho que assim, nem a TENEPS a gente, entre aspas, é dono da TENEPS, da nossa TENEPS, né? Perfeito. Então era isso. Esse caso da TENEPS é muito bem lembrado.
Vamos lá adiante. Eliane Cavalcante, ótimo material, parabéns, obrigado, Eliane. E aí ela fala, poderia ampliar na página 2, item alto esforço. Os receios excessivos atrasam e até anulam as realizações evolutivas. Vamos ler junto aqui. Isso aqui é do Léxico de Ortopensatas, da página 155. A inteligência prioritária determina os autoesforços em prol da profilaxia jamais devem ser superiores aos autoesforços para a consecução da autoproexis. Olha o que o professor Waldo coloca. Os autoesforços em prol da profilaxia jamais devem ser superiores aos autoesforços para a consecução da autoproexis. Os receios excessivos atrasam e até anulam as realizações evolutivas. Para mim, essa frase aqui, gente, devia ser um lema da CCCI. Se eu tivesse espaço aqui nessa sala, eu ia botar isso aqui numa frase bem grande aqui. Os receios excessivos atrasam e até anulam as realizações evolutivas. Por quê? Para mim, esse aqui é um dos maiores entraves hoje ao crescimento da CCCI. Em nome de um suposto problema que pode acontecer, você trava nas 4 e não deixa aquela iniciativa assistencial acontecer. No fundo, por acomodação. Porque a pessoa diz que banca o desassédio, mas ela não quer, de fato, meter a mão para fazer o desassédio. Então, o que seria a postura mais madura? Deixa acontecer, se der algum problema, vai lá e ajuda a resolver. É claro que, assim, tem coisas que realmente são iniciativas onde a pessoa está viajando na maionese, como se fala. Mas isso, gente, é exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Então, isso aqui, para mim, é um dos itens mais sérios. Isso aqui tem muita relação com conservadorismo. Observe ali embaixo, está na sequência. Eu vou ler esses dois aqui, porque, para mim, tem relação direta. O primeiro deles é do Homo sapiens pacíficos, página 840. A consim conservadora erra menos, mas também não cria nada de original verpões, nem dinamiza proex. É bem simples. Item conservadorismo. Agora, o segundo item é anotações com base na fala do professor Waldo da tertúlia Engano Parapsíquico, especialidade autoenganologia, 31 de julho de 2009. Todo conservadorismo tem de durar pouco. Quando dura demais, fica ditatorial. Tudo que estamos fazendo hoje, daqui a 20, 30 anos, a turma tende a mudar, inclusive dentro da Cognópolis. Senão, daqui a pouco, estaremos cheios de dinossauros. César. Fala, Juvenal. Vamos lá. Eu estou um minutinho atrasado porque eu estava sem o microfone. Sem problema. Mas esse assunto... Fala um pouquinho mais alto. Gente, vamos escutar o Juvenal, por favor. Sobre esse assunto que você estava falando, logo, muito pouco antes, recentemente eu li uma frase que diz mais ou menos assim, que a pessoa, quando dessoma, ela percebe que muitas das coisas que ela deixou de fazer por medo, ela tem o conhecimento de que aquilo não se justificava. Uhum. Então, isso deve dar uma melex, né? Com certeza. Porque fica claro que muitas das coisas que a pessoa deixou de fazer por medo não tinha nenhum impedimento, ele só não fez por um desequilíbrio, uma desinformação. Tem uma coisa muito séria em relação à proexis, e isso vale também para maxi proexis. É que dificilmente você tem todas as variáveis na mão para chegar e dizer que as suas iniciativas não vão ter risco algum. Trocando em miúdos, ou falando em outras palavras, sempre você vai ter que ter um percentual de audácia, de arrojo, entendeu? De meter os peitos. Então, o que acontece? Se a pessoa for nessa linha do conservadorismo demais, se ela ficar com receio excessivo, ela trava a evolução dela e ela trava a evolução de todo mundo que depender da função dela. Sem falar em mais um agravante. Ela, muitas vezes, atrai os assediadores. Por quê? Porque ela começa a criar uma série de fantasmas na cabeça dela. Às vezes acontece uma coisinha desse tamanhinho,
Mas aí a pessoa já conclui, opa, então está acontecendo, ela já tem uma teoria conspiratória, está acontecendo aquilo que eu achei que ia acontecer. E aí ela cria todo um enredo fantasioso em cima daquele fato, a racionalidade dela vai para o buraco, a emoção entra, a subumanidade, a defesa instintiva do ego, do território, e aí o negócio trava. Então, gente, assim, ó, esse ponto que está sendo falado aqui, para mim, é muito sério. Eu vou ler de novo. Os receios excessivos atrasam e até anulam as realizações evolutivas. Os esforços em prol da profilaxia jamais devem ser superiores aos esforços para executar a autoproexis. É o que eu acabei de ler. Então, se a pessoa ficar muito cheia de gueri-gueri, muito demais da conta, ela não faz nada. Com isso, eu não estou dizendo que a pessoa vai ter um monte de iniciativa sem pé nem cabeça, vai ter dispersão, vai ter impulsividade, ou não vai ter cuidado com profilaxia. Não é isso. Mas eu estou dizendo que ela não pode confundir as bolas. Essa é a minha avaliação. Mas interessante você, naquela hora você encerrou praticamente o assunto dizendo que você faz alguma coisa. Se surgir algum problema, uma variável que você não pôde prever, conserta, né? E isso, vai lá. Esse é o segredo da A pessoa não vida. acha que ela tem tanta maturidade assim? Então vai lá e resolve. É. Se não, meu amigo, ela fica travando e nada vai para frente. Fala, Flávia. No contexto da psicopatologia, né, as pessoas perfeccionistas são assim. Elas paralisam. Elas têm medo de correr riscos, então elas estão sempre esperando o momento certo de fazer alguma coisa, de lançar aquele livro, de começar um projeto. E aí, claro, ela está esperando ser serenão, eu acho, entendeu? E aí a pessoa não faz nada. E aqui a saúde mental, ela implica em quem? Você ser capaz de correr riscos. Isso é a vida normal. A gente tem que tomar decisão todo dia e correr riscos, senão você não vive, entendeu? Então, essa coisa da paralisia, eu acho que tem muito a ver com isso, porque também as pessoas também têm uma autoimagem assim, idealizada de, sei lá, eu sou desperto e não posso errar, ou eu sou fulano e não posso, né? Não, entendeu? A pessoa tem que expor quem ela é. É o que você falou, vai fazer, vai dar certo, vai dar errado, vai aparecer e todo mundo vai ver qual o problema, mas desde que faça alguma coisa. E não fique ali defendendo uma imagem idealizada e paralisado, esperando que o quê? Que o serenão vai posar aqui, vai dizer qual é o caminho que a gente tem que seguir. Não vai acontecer isso nunca, né? Exatamente. Eu acho que isso acontece muito aqui. Agora, você sabe que tem um outro tipo de personalidade que tem muita relação com isso também que você está falando, Flávia, que é a pessoa desconfiada. O nível de desconfiômetro, eu acho que ele faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas a pessoa que é excessivamente desconfiada de todo mundo, que ela tem dificuldade de confiar, isso está no Calepino, é só procurar aí, em algum item, agora eu não vou lembrar qual é, mas é assim. O professor Valdo, eu aprendi isso com ele, ele falava o seguinte, a pessoa que é muito desconfiada, geralmente, ela foi mega assediadora no passado, braba. Síndrome da perseguição? Aí o que acontece? Ela tem medo, hoje, de fazerem aquilo que de fazerem com ela aquilo que ela fazia com os outros. Entendeu? Então, para mim, ó, entra ali, ó. Entra ali. A pessoa, ela aprontou tanto com tanta gente, ela... Isso, exatamente. A pessoa que é muito desconfiada, porque no fundo o que é? É falta de confiança. É confiança no próprio taco e confiança nas outras pessoas. Entendeu? Aí ela segura. Exatamente isso. Você poderia complementar. Claro. Não, assim, ó, a evolução corrige qualquer problema, não é isso, Domingos? Nada como o passar dos séculos, dos milênios, né? Aí beleza, uma hora arruma, né? Uma hora vai. Né? Ou conserta ou deserta, nem que seja a deserção para outro planeta, né? A pessoa que é transmigrada, uma hora arruma. Vamos avançar aqui, gente? Pode ser? Na página 6, você poderia associar, né, no 5º parágrafo, onde começa o direito minoritário, você poderia expandir e associar com essa conversa que acabamos de ter. Vamos lá. Isso aqui é da enciclopédia da Conscienciologia, o verbete direito minoritário, da especialidade Sociologia, professor Valdo. O direito minoritário não pode ser esquecido pelas consciências intermissivistas, autoconscientes da maxi proexis, de alto nível evolutivo,
a ser executada na vanguarda libertária da Terra. Ó, isso aqui a gente pode falar um monte de coisa, né? Isso aqui está bem dentro do para-direito. O que é o direito minoritário? É o direito, como o próprio nome diz, das minorias. Não significa que você vai subverter e você vai ficar fazendo as vontades das minorias, porque a gente vive numa democracia. O ideal é que a vontade da maioria seja obedecida ou seja respeitada. Mas eu acho que o que ele chama a atenção é que, em nome do grupo decidir determinada coisa, você não pode pegar aquele grupo minoritário e espremer. Vou te dar um exemplo. Dentro da conscienciologia, a gente tem vários tipos de personalidade. Um dos tipos de personalidade que a gente precisa aqui dentro são os tipos disruptivos. São aqueles que batem na bigorna. Isso está no léxico de Orto Pensatas, tá? Não é coisa minha, não. Ele próprio, professor Valdo, coloca, se ninguém bater a bigorna, vai ser todo mundo bonzinho, como é que vai avançar a evolução? Entendeu? Então, veja bem, esse tipo de personalidade, às vezes, é importante. As pessoas têm muita dificuldade de lidar, na prática, com binômio admiração e discordância. Eu cansei já de falar aqui que é a inversão do binômio admiração e discordância. As pessoas admiram a outra até o ponto em que elas não discordem dela. Se discordou, ela passa a ser inimigo. É como se ela cruzasse uma trincheira invisível e passou para outro time. Pronto, você não é mais meu amigo. Agora, meus canhões de guerra estão direcionados contra você. Cuidado, entendeu? Isso aqui é uma coisa bem típica do direito minoritário. Aquela pessoa, ela tem o direito de se expressar. Às vezes, é ela que vai trazer a ideia dos amparadores mais séria, que não está conseguindo perfurar a couraça de nenhum daqueles que acham que estão supostamente super ou hiper amparados. Está dando para entender? Então, é esse tipo de ideia que a gente está trazendo. E isso aqui, gente, é fundamental dentro da Max Prex grupal. Por quê? Porque se você tiver uma padronização excessiva, se você tiver uma homogeneização excessiva, uma pasteurização, daqui a pouco isso aqui vira uma seita, um dogma, uma religião, uma outra coisa que não é conscienciologia. Vai ficar um negócio que todo mundo tem que se comportar desse jeito, falar desse jeito. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, eu quero dizer para vocês, eu acho muito bacana esse tipo de debate, porque faz a gente pensar. Né? Ô César. Fala aí, Elaine. Eu particularmente estou amando o de hoje, porque você está falando muitas coisas que eu também penso igual. E é bom a gente, quando ouve alguém também se expressar, e você vê que tem conexão, né? Uhum. E esse negócio aqui do receio excessivo, de errar e tudo, me ajudou muito quando eu vim para cá, que uma professora falou para mim, Elaine, quem tem medo de errar já começa errando. Então, é isso aí, você começa isso daí, se você coloca o medo na frente, o receio, tudo tem que estar certinho, né? E você falou 3 coisas muito importantes. É o conservadorismo, que atrapalha demais. Se não for do jeito que sempre deu certo, não vou tentar, porque isso não vai dar certo, né? Isso é uma coisa que atrapalha demais. E o medo. São 2 coisas que elas estão sempre ali funcionando, né? E a terceira, né, que eu já ia esquecendo, que você completou aí com chave de ouro, que é a pessoa desconfiada. Isso. São 3 coisas que eu vejo assim que atrapalham demais e as pessoas têm um tabu muito grande com isso, elas não conseguem se conscientizar, né, de que, de repente, elas precisam de melhorar esse traço nelas. Isso é exatamente isso, Elaine. E isso mina a Maxi Proex grupal. Essas pessoas que agem assim, elas não têm ideia dos efeitos disso dentro da Maxi Proex. Porque, assim, tem algumas pessoas que têm um espírito mais combativo, ou têm o couro mais grosso. Tem um nível evolutivo, ou tem uma conexão com o amparo, ou já tem muitos anos de conscienciologia, essas pessoas não largam o osso tão fácil. Mas tem muita gente que precisa de apoio. E, às vezes, essas posturas afastam essas pessoas. Entendeu? Afastam. Então, isso é que, na minha opinião, é uma das coisas mais complexas. E olha o paradoxo. A pessoa, eu vou repetir aquilo que eu falei, a pessoa, ela acha que está acertando com aquela postura. Ela acha que está furando o céu, que não tem outra hipótese. Só que, no fundo, ela está dando um tiro no pé dela e da Max Proex. Gente, sim, aqui, ó,
isso que a gente está comentando hoje aqui, eu não fico, todo mundo que sabe aqui, eu já dei mais de 100 aulas do Calepino. Eu não fico invocando argumento de poder, mas eu digo para vocês, eu sinto banho de energia nisso que eu falo. Eu sinto que é algo que a gente tem que refletir grupalmente, seriamente, entendeu? Você poderia juntar com a parte do papel social, que eu também fiquei meio perdido. No terceiro parágrafo, de baixo para cima. Papel social. Da Enciclopédia da Conscienciologia, o verbete é o papel social, especialidade de sociologia, também do professor Walter. O papel social pessoal específico é elemento indispensável na execução de qualquer programação existencial, alcançando o nível máximo no desenvolvimento da Maxi Proexis grupal. Chefe, é isso aí. Todos nós temos um papel social dentro do grupo. A Maxi Proexis grupal, o Maxi Mecanismo, ela é composta de várias pecinhas pequenininhas, né? No fundo, se você afasta determinadas peças, a pressão ou o trabalho sobra maior para as peças que estão ficando ali trabalhando. E aí nós entramos no outro paradoxo, sabe, Elaine, que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela se encastela, ela vai afastando todo mundo, vai ficando cada vez mais sozinha, cada vez o serviço aumenta mais, e ela não reconhece que isso é problema dela. Ela fica botando a culpa nos outros, que não compreendem ela, que não entendem o trabalho que ela faz. Só que assim, a pessoa ela tem que ligar o desconfiômetro dela. Se ela já está, sei lá, 10, 20, 30 anos numa atividade, ela não formou equipe nenhuma, abre o olho. César. Abre o olho. Às vezes, tem alguma coisa ali que não está adequada, entendeu? E quando eu falo formar equipe, não é meia duzinhazinha de gás pingadinho ali agora. Eu estou falando de equipe, assim, para chegar e ter confiança mesmo, e vamos lá. E aí a tendência dela é muitas vezes dizer, não, o pessoal não aguentou, o desassédio, as energias. Todo mundo arruma um monte de desculpa bonitinha. Estou acostumado a ver isso. Só que a questão é a pessoa olhar no olho dela mesmo, no espelho, ela com ela, e ver o que ela pensa, o que ela sente dessa situação. César, eu acho muito complicado isso que você está falando, porque se a pessoa estiver na liderança... eu lembrei do Hitler. Eu não sei se vocês viram a história da vida dele, mas ele foi assim, ele foi se fechando. E como é que soluciona isso? Sim. Ô, Fernanda, como é que soluciona? Recim. Não, a pessoa tem que fazer recim. Mas como é que ela... Mas se ela está assim, ela não vai fazer, entendeu? Transmigração? Ela não está se vendo, ela não está... Recim, transmigração. Gente, vou avançar aqui. Felipe Feres. Como mensurar, por exemplo, bem colocado, não ingenuidade? Felipe, eu não entendi direito, vou avançar aqui. Qualquer coisa, você manda de novo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, é só para o que a Flávia falou, é só botar, por exemplo, na Netflix e ver o Império Romano, na terceira temporada que eles falam do Calígula. É bem isso. Mostra toda a história, como acontece, né? Então, fala, claro, Fê, claro. Eu estou gostando de hoje que todo mundo quer falar, isso é bom. Está mexendo, né? Está mexendo aqui, tá? A gente está tremendo aqui na cadeira. Aqui. Sabe o que eu acho interessante? O tema, em tese, é bobinho, entre aspas. Maxi Proexis grupal. Está todo mundo careca popular, de ouvir, assim, Maxi Proexis grupal. É que nem chegar e falar, sei lá, sobre estado vibracional. A pergunta é, vamos espremer um pouquinho ali, tirar o carnegão ali, vamos... aí começa a esquentar o debate. Mas fala, Fê. Fiquei pensando na relação entre essa questão do direito minoritário e a pseudo-harmonia. Sim. Que a gente, muitas vezes, o direito minoritário vem nessa questão, não, essa pessoa está assediada, então ela perdeu o direito dela, né? Há uma associação entre uma característica negativa de uma consciência e a renúncia de direitos cosmoéticos, né? Então, ou porque está assediada, ou porque é consréu, ou porque é vidente, parapsíquica, ou sei lá das quantas, né? Então, ou porque está radical, ou porque não sei o quê. Então, eu acho que tem um elemento da nossa pseudo-harmonia
que passa exatamente na questão de não compreender qual é o espaço daquele outro, né? Perfeito. A partir do momento que, então, eu defino que, claro, e eu não explicito isso, né? E aí a pseudo-harmonia fica... Exatamente. Porque eu não exponho que eu também discordo e estou contra aquela pessoa e acho que ela devia morrer, né? E o outro, e assim vai criando uma rede bem patológica. Mas ó, eu vou repetir aquilo que eu falei aqui no decorrer do Calepino. Muito disso a psicologia já explica. Essa desqualificação do outro, no fundo, é porque a pessoa ela sabe que é incompetente nos seus esforços para valer, entendeu? Ela não vê bem o resultado. E aí, aquele resultado do outro incomoda ela. Ou o fato da outra pessoa falar e ela não falar. Entendeu? Ou às vezes o fato do que o outro fala e reverbera no claro, trafar dela. Ou que o outro fala e reverbera ainda que a outra dentro pessoa não dela. seja propriamente Exatamente. produtiva, mas... Exatamente, exatamente. E aí o fato é que aí a pessoa trava falta de e trava. autofoco, né? Autocrítica. Mas aí já falei bem isso, vamos adiante. Eliane Cavalcante, a sua Proexis consiste em fazer o quê? Você realizou essa meta? Página 2, como saber se estou realizando a Proexis? Assim, ô Eliane... Item complexos. Eu vou te dar uma sugestão. Eu não preciso ler aqui. Só um minutinho. Não, um minutinho. Deixa eu fechar. Não, é que é isso. Está aqui. A sua Proexis consiste em fazer o quê? Essa é a sua pergunta. Perfeito. Então, assim, ô Eliane, a minha sugestão é... Temos a Apex, que tem cursos especializados para a pessoa analisar e ver se ela acha que está cumprindo a programação existencial dela ou não. Mas eu acho que o mais sério que eu posso dar como sugestão é a seguinte. Toda pessoa, no fundo, dentro dela, se ela para fazer uma reflexão, se ela para de fugir de si, ela sente dentro dela se ela, de fato, ela está conseguindo fazer aquilo que ela veio fazer aqui ou ela não está conseguindo. Essa é a minha avaliação. E, então... Você, às vezes, não tem claro o que é a meta na Proexis, bem claramente, mas você sente dentro de você. Se você está patinando no vazio ou se, de fato, os seus esforços estão sendo válidos. Você sente que você está evoluindo, que você está avançando, que essa não é só mais uma vida. Então, eu vou te dar sugestões, que isso aqui é o tipo de pergunta que você não responde em 1 minuto. Mas eu acho que, assim... Procure a Apex, eu acho que vai poder te dar orientações e dicas. Falando em Apex, olha aqui, ó, vai ter um balanço existencial agora, em fevereiro, que é a 15ª semana da Maxi Proexis. E o tema desse ano é superação das adversidades. Tem muita gente bacana que vai dar palestra, com seu alto exemplo, e eu vou dizer para você, isso aqui pode lhe inspirar a você fazer um balanço da sua existência e ver se você acha que está cumprindo a programação de vida ou não. É no feriado do Carnaval, tá? Bárbara Maia. Algo que me ajuda muito a compreender melhor nosso grupo evolutivo e a refletir sobre minha Proexis é também a vivência fora da CCCI. Concordo. Estar na academia, por exemplo, ou ter a experiência de estar em contato com outras culturas e ideias. Atualmente estou em Barcelona. Fazer TENEPS aqui, estar em contato com tantas diferenças, tem sido de um aprendizado enorme e pretendo levar todo esse aprendizado para o meu trabalho aí na CCCI. O que quero dizer é, sair da bolha tem sido fundamental. Bárbara, eu assino embaixo do que você está trazendo. É muito importante a pessoa oxigenar as ideias. Você sabe que eu sou uma pessoa que viaja de tempos em tempos. E eu te falo, isso é extremamente importante para a manutenção da sanidade mental, para a pessoa oxigenar suas ideias, olhar de fora, relativizar, porque a tendência, às vezes, se a pessoa fica ali dentro, como você chamou de bolha, é muitas vezes achar que a vida é só aquilo ali. E tem nesse planeta, mundo afora, muita iniciativa bacana, muita coisa que a pessoa pode aprender, muita assistência para ser feita, e eu acho que é fundamental isso, entendeu? Então, é bacana. Isso que você está trazendo está bem dentro do que eu acho que todo conscienciólogo deveria fazer, entendeu? A Carla e o Sérgio mandando um abraço lá da Flórida. Tudo bem, Carla? E Sérgio, deixa eu falar para vocês, em julho do ano que vem, a gente está planejando de ir aí para a Flórida, eu e a Fernanda, ficar umas 2 semanas.
Então, pode ser que a gente faça mais um calepino aí. Se vocês tiverem interesse, então fala aí com o pessoal, com o Rodrigo, com a Patrícia, o pessoal da Reaprendência, a gente está à disposição, tá? Felipe Feres, base das verdades relativas mutáveis faz sentido para mim que em muitas situações de pesquisa. Ok. Fábio Luciano, quer dizer, a ausência de depressão aqui no plano físico e termômetro de uma PROEX que está sendo cumprida? Ou é falta de consciência ou ainda ignorância da necessidade de se cumpri-la? Olha, eu acho que o princípio, Fábio, é o seguinte, nem todo mundo tem PROEXs, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. A gente aqui no início do Calepino, a gente coloca isso, tá? Então, às vezes é isso, a pessoa não tem a PROEXs. Aí pode ser, no segundo caso, isso que você traz, que é a ignorância ou a falta de consciência dessa necessidade de cumprir. Jorge Luiz Gonçalves assistindo. Ô, Jorge, como é que você está aí, cara? Terminou a reunião do Conselho das ICs? Está todo mundo vivo? Paulo Moreira. Calepino valioso para Cognópolis. ICs e grupalidades em geral. Claro, pode sim. Eu te confesso que eu não entendi direito. Fiquei meio confuso ali. Mas... Se eu entendi, ele está fazendo uma relação entre a pessoa ter depressão e estar na pagogia da PROEXs. Se a depressão seria um sinalizador de... pode ser isso, é verdade. É como se fosse isso, uma melancolia intrafísica. É assim, ó, a depressão, você sabe, Fábio, que às vezes tem causa orgânica e a pessoa tem que investigar isso. Mas, às vezes, a depressão, quando está afastada e as causas orgânicas, elas podem vir em função de uma melancolia intrafísica. É um fenômeno que a gente estuda bastante dentro da conscienciologia. Isso indicaria uma possível apagogia, ou o fato da pessoa não estar cumprindo a PROEXs dela. Quer falar, Fê? Eu acho que é uma questão bem complexa, porque a pessoa, às vezes, pode se cercar de várias atividades prazerosas e caprichos e viver uma vida hedonística, sem depressão e sem cumprir PROEXs. Então, é um extremo. E eu acho que tem outro extremo, que às vezes a pessoa está na PROEXs, mas a depressão está na paragenética dela, e é algo que, exatamente, superar alguns trafares que estão vinculados a essa depressão, é parte dos desafios daquela programação de vida. Né? Claro. Então, eu acho que claro que a depressão pode denotar uma melim, que é essa melancolia por estar fora da PROEX. Mas é um pouquinho mais complicado que isso. Uhum. Ok. Fernanda é médica, né, gente? Eu ponho a minha viola no saco, que é depressão. E outra coisa, ela é fera para a área mental, tá? Eu conheço milhares de pessoas. Conheço, não é porque é dupla, mas conheço poucas pessoas com a abordagem OTINO para a questão mental como a Fernanda. Já trabalhou com isso muito em vidas passadas. Felipe Feres, está fechando aqui, tá, gente? Qual a situação? Tem que fazer recém, tem que se rendilhar, tem que assistir. Subinformação, subentendidos e não ditos, transparência, cautela com abordagens superficiais, detalhismo útil para mim. Eu acho que é uma contribuição, tá? Gente, quem mais quer falar aqui? Nós já estamos com 1h30 de aula, mais ou menos. O que vocês querem debater do material que a gente trouxe, ou em outras ideias, ou alguma coisa que a gente colocou que não está claro? Sim, eu queria... Doutora Mercedes. Na página 4... Página 4. O segundo... Claro, na de você não sei se será a 5. Tá, página 4, qual item? Segundo parágrafo. Começa com viemos? Viemos para fazer o mais difícil e não o mais fácil. Mas também o que diz aí no parágrafo, se você quiser. Tá, vamos ler aqui. Anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Interação dos Recebimentos. Especialidade por Exologia, 17 de fevereiro de 2007. Eu estou na página 4, tá? É o segundo parágrafo. Viemos para fazer o mais difícil e não o mais fácil. Tem que encarar e não tirar o corpo fora. Às vezes, temos que ousar. A gente já comentou isso aqui. Perguntar. Estou colocando 80% das minhas forças no que estou fazendo? Se menos, né, se colocando menos, está no doce e farniente. Ninguém veio aqui para essa dimensão só para comer sobremesa. Às vezes, mutirão, trabalho extra. Além do mais, os cognopolitas têm maxi proexis. Então, a pessoa tem que ver isso. Fala, doutora.
Sí, es que a ver, en este parágrafo dice, y no tirar el cuerpo fuera. No tirar el cuerpo fuera, me explicó mi amiga Fernanda, que es no desistir de alguna forma. Exatamente. ¿no? Tá. Então, eu vejo, por exemplo, aqui, em uma generalidade, não quero dizer esta pessoa, não, em geral, as pessoas tiram o corpo fora com muita facilidade. Então, eu queria ressaltar isto, porque já não só isso usar, que sim, você tem que pôr as mãos na massa. Não pode dizer, não quero isto, que isto pode comigo. Eu este ano, 2019, ha sido un año terrible, que no me había acontecido nunca aquí. Tanta cosa distinta y todas bien difíciles. Oye, he salido indemne, un poquito así estresada, la verdad. Mas si yo hubiera deseado de hacer todo lo que tiene que hacer este año, yo estaría ahora llorando seguramente, ¿no? No, yo prefiero no llorar y no tirar el cuerpo fuera y poner las manos en la masa. Y veo que esto es bien interesante, solo por eso, ¿no? Por no desmayar. Si tiene que recurrir a alguien, recurre. Mas si no, si usted no precisa y tiene que esforzarse más, faz porque al final la recompensa es muy grande, ¿sabes? Del trabalho bem feito. Você sabe, Mercedes, que dentro da linha que você está falando, ser bonzinho é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo gosta de ser bonzinho, ninguém gosta de ser malzinho. Só que para você atingir, às vezes, determinados resultados, é isso que você falou, você tem que mexer, botar a mão, não na massa, é na M mesmo, entendeu? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela quer atingir a desperticidade naquilo que eu falo, que é na base da anticonflitologia omissa. Ou seja, ela vai jogando tudo para debaixo do tapete, porque ela entende que explicitar as coisas e limpar as situações pode incomodar ela, incomodar os outros, então simplesmente ela vai jogando para debaixo do tapete e não limpa nada, e aquilo vai acumulando, entendeu? E aí quem olha de fora dá a impressão que ela é a boazinha, que ela é a supercentrada. Só que no fundo dentro dela, às vezes ela é um vulcão em erupção. Ela está ali, ó, pato pensenizando, pensando mal de um monte de gente, entendeu? Ela não coloca para fora isso, mas ela mantém a aura. E eu acho bacana que eu já vi pessoas que às vezes perdem as estribeiras, porque sabe como é que é? Às vezes acumula muito, aí na hora, quando a pessoa vai falar, a dosagem ela sai além do que era para sair. Aí depois a pessoa ainda chega e fala, não, eu não perdi a conta, eu fui histriônico. Vocês já viram isso? Eu já vi isso. O que você falou... Agora, gente, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu tenho que trazer óculos escuros aqui para a aula. Vocês estão vendo? Não, vocês estão vendo que bem o sol ele pega na fachada do hotel? Só para explicar para quem está em casa. A aula aqui, a gente está na sala da IEC. E a fachada nossa de vidro dá de frente para a fachada do hotel, que está tipo a 1 quilômetro de distância. Mas, gente, essa fachada do hotel, ela está dando um reflexo no olho que chega a dar dor de cabeça. Quem que fez esse hotel e botou nessa posição a sala da IEC? Horrível. Ó, eu tenho um atenuante. O atenuante não fui eu que fiz a sede da IEC. 1, 2. Não era para o Calepino estar sendo feito aqui. Nós estamos fazendo de maneira improvisada. Então, a gente fica lidando. Aliás, gente... Isso. Agora, tem mais uma coisinha que eu queria falar, aproveitar que a gente tem uma paradinha aqui. Eu queria agradecer a toda a equipe técnica aqui da IEC, especialmente ao Francisco Mauro, mas também Emerson, Juvenal, todo mundo, porque a gente teve um problema técnico semana passada. Eu não sei se vocês sabem, a gente comprou agora um software de última geração que permite acoplar mais de 1000 câmeras simultâneas, o software direitinho, com todos os direitos autorais, como tem que ser mesmo. E assim, vocês estão vendo que agora a gente está com umas câmeras, estamos vendo a questão da iluminação para melhorar com LED, e o Chicão já está vendo aqui uma câmera de HD
com foco móvel, que era para colocar lá no tertuliário, porque do jeito que a gente entregou há uma década está lá até hoje. Na época, a gente entregou as melhores câmeras que tinham, mas já passou mais de uma década. Aquelas câmeras que estão lá, elas estão superadas hoje. São câmeras quase analógicas, né? Então, é sério, né? Não estou falando bobagem. E assim, hoje você pega uma câmera HD igual àquela, tipo uns R$ 2.500, eu acredito. Então, você tem 6 câmeras lá, você com R$ 15.000, você botaria uma qualidade de transmissão bem melhor. Claro que talvez vai ter que fazer algum investimento em equipamento, mas não é nenhum valor muito alto comparado com o que é arrecadado do Amigos da Enciclopédia e comparado com o investimento que foi feito lá, né? Então, a gente vai colocar isso aqui, por uma necessidade. Porque se tem que fazer um investimento, eu não vou ficar investindo para botar na lógica, que daqui a pouco está superado. Vamos fazer um negócio de macho, como tem que ser, e qualquer coisa, se a gente... e se qualquer coisa depois, se precisar de fazer o Democraciarium, a gente já tem toda a estrutura pronta, aí fica fácil. Tira daqui e instala no outro auditório. Mas fala aí, doutora. O item seguinte da Mercedes, o Maxi Pro Exologia, eu queria que aprofundasse. Você já falou um pouquinho, mas acho que ainda não caiu muito a ficha. Assim. Na página 4, vamos lá. Maxi Pro Exologia. Página 4, item Maxi Pro Exologia, anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Princípio da Empatia Evolutiva, especialidade Evoluciologia, 19 de abril de 2007. Na composição da Maxi Pro Exis, tudo é salvado de incêndio. Se fosse para escolher, seriam outros. É tudo sapecado. O que você não entendeu? O que você não entendeu, minha filha? É mais claro que isso? Que incêndio. Pera. Você falou um pouco... André, olha só. Você falou um pouco no trecho capricho, né? Sobre o negócio do incêndio. O que acontece? Ninguém chega na Conscienciologia com uma ficha ilibada. Aquela ficha limpinha, bonitinha. Todo mundo que chega aqui já passou por um monte de coisa, foi resgatado da baratrosfera, aprontou um monte em vidas passadas, às vezes tem uma farândula extrafísica enorme atrás da pessoa. Então, na prática, esse salvado de incêndio é isso. A equipe extrafísica vai lá e pega para não deixar piorar. Se fosse para escolher outros, ou seja, se fosse para a gente pegar realmente gente com ficha 100%, seriam outros. É isso? Não seria gente, tá? Então, na prática, todo mundo que está aqui está sapecado. Então, o que acontece? Às vezes, dentro da Max Prex tem muito isso. Dentro da CCCI hoje, a pessoa pega outra pessoa, Domingos, por exemplo, vê que ela tem um erro, um problema, uma dificuldade, e aí você aponta o dedão e começa a diminuir a pessoa porque ela tem uma determinada dificuldade. Só que assim, ela também tem, e todo mundo tem. Então, se você for parar a analisar friamente, todo mundo tem onde seu calo aperta, onde a porca torce o rabo, você pode usar uma série de expressões. E o que a gente tem que ter mais? Mais compreensão. Essa é a base. É paciência, mas é compreensão. Você não atinge a transafetividade sem isso. Você não vai conseguir montar uma Equipex. Você está tendo a oportunidade agora de montar uma pré-Equipex, na pré-intermissiologia, para daqui a pouco, na intermissiologia, você ter a Equipex. Se você fica afastando todo mundo, se você é muito, sabe, fica tirando todo mundo do seu caminho, o que vai acontecer no extrafísico? Ou você não vai formar equipe nenhuma, ou então é bem possível que os amparadores cheguem para você e falem: ah, beleza, aqui, ó, essas pessoas que você deu um pé na bunda aqui, agora você vai trabalhar com elas. Juntinho. Não, mas na família, não, extrafisicamente. Extrafisicamente. Você agora tem que ajudar ela, botar embaixo da sua asa e ficar ali, entendeu? César, deixa Fala eu aí, falar uma Flávia. coisa.
Acho que tem uma coisa assim, que é uma palavra que ela é meio assim, né, tá meio prostituída, mas é que é o amor, sabe? Eu acho que falta compreensão, o amor nesse sentido, sabe? O carinho, o afeto, o respeito pelo nível do outro, compreensão. Então, assim, o professor Valdo, ele tinha um papel social ali na tertúlia, mas ele nos bastidores, ele era outra pessoa. E ele brincava ainda, agora eu sou vô. Agora eu estou no papel de mãe, agora eu estou no papel de vô, entendeu? De pai. Então, a gente tem que ir mudando o boné, porque as pessoas são humanas e são frágeis, entendeu? Todos nós, né? Todos nós. Ninguém aqui está furando o céu, eu acho isso, né? Então, eu acho que a coisa do afeto está um pouco congelada, as pessoas estão com um discurso de mental soma que, sabe, tudo reprimido, assim, com um sorriso... Sabe, aquele sorriso assim, cara de paisagem? Sim. Que é meio superficial, para passar uma imagem de uma coisa que não é, e estão esquecendo dessa parte afetiva. Que é, aí o que acontece? Perdem a espontaneidade, perdem a naturalidade, não falam o que pensam, e vai ficando uma coisa meio embutida. E muitas dessas pessoas têm depressão, estão com depressão. Por quê? Porque não trabalham a afetividade, entendeu? Porque ninguém, eu não acredito nisso, que uma pessoa vai chegar na mental somática sem ter a sua afetividade trabalhada. Até a Fernanda, que entende bem aí desse processo todo, pode até explicar melhor, mas eu não acredito que uma pessoa com saúde mental tenha uma afetividade embotada ou reprimida, entendeu? Sei lá. Então, acho que falta muito isso. E isso eu acho que eu sinto falta, porque o professor Valdo, ele era incapaz de colocar, fazer isso que você falou aí agora, detonar com a pessoa e jogar no lixo, entendeu? Joga fora no lixo. Não dá, né? Você tem que esclarecer e ajudar, Flávia, né? Isso é uma inexistência da conscienciologia, daquela obra, que eu já trouxe aqui, já apresentei um calepino sobre isso, é o seguinte: domínio de mental soma não é repressão de psicossoma. Para mim, essa é a síntese. Entendeu? Isso é uma definição positiva. Hein? Ah, desculpa, é uma definição antípoda. Desculpa, não é inexistência, é uma definição antípoda. Obrigado. Obrigado. Gente, nós estamos aqui a 5 minutos de encerrar o nosso calepino. Eu tenho aqui algumas pensatas. Eu não sei se alguém quer trazer alguma ideia que queira debater, desde o material e tudo mais. Tem 3 perguntas online. Para onde que a gente caminha aqui? Fala, 30 segundos, só para reforçar o que a Flávia está falando, que essa frase vem da tertúlia princípio da empatia evolutiva. Então, realmente, a empatia vem da afetividade, do amor, né? Dessa percepção do sentimento, da maturidade dos sentimentos. Tá bom. Então, eu vou adotar aqui, já que as pessoas não têm aqui perguntas ou colocações, vamos falar aqui das 3. Se sobrar, eu falo de alguma pensata. Pedro Siqueira, todas as pessoas têm proexis? A gente já abordou isso, Pedro. Não. Objetivamente, não. Tá? Estou no seco, depois você estuda mais a respeito. Explica que, ainda que a pessoa não tenha uma programação existencial planificada, a vida dela tem um propósito. Isso não imiscui o direito dela de ter algo a desenvolver, né? Só que não é uma proexis. Tem que explicar, gente. Senão a pessoa vai ficar no lixo. Você já viu que eu passo lá em casa, né? A mulher não é fácil, não. Tu fala, ela já chega. Não, mas não. Tem que complementar essa ideia. É o direito da minoria. A minoria sem o sistema. Eu respondi. A pessoa perguntou, todas têm? Eu disse, não, ponto. Mas você explicou. O diálogo lá em casa é bem frutífero. Né? Getalmo Ribeiro Machado, do arquivo Definições Opositivas, página 7. Página 7. Tamanho não é documento. A mini proexis pode ser superior à maxi proexis. É isso aí. Então, Getalmo, assim, ó, por exemplo, você pega a mini proexis de um serenão. A mini proexis de um serenão, ela pode ser muito superior à maxi proexis de um membro aqui da CCCI comum. Entendeu? Então, tamanho não é documento. Eu acho que essa relativização é que tem que ser vista. A questão é, qual é o nível evolutivo da consciência? Acho que aí já aclarou, né? Ana Maria, de Portugal. Eu tenho que botar aqui que a letrinha é meio miúda. Felipe Feres, diz repressão consciencial programada de forma sadia.
Texto da Viviane Teles, eu me lembrei. Ok, fica a indicação. É isso? Eu deixei passar alguma pergunta? Sérgio Magnus. Boa tarde a todos. Parabéns pelo tema, como sempre, muitas reflexões. César, página 3, desviologia. Página 3, desviologia. Tá? Eu vou ler aqui. Isso aqui é de um artigo da Grace Ataíde, Luciana Lavor e Maria Luísa Cato. Gestão de recursos intrafísicos, publicado na revista da Aracê, Conscienciologia Aplicada, ano 4, número 6, página 65. Os desvios acontecem em função da não priorização e da omissão deficitária quanto às escolhas. Aí a pessoa pergunta: acessei o paradigma consciencial em 2016. Desculpe. Tenho noção do senso de urgência. Fazendo uma comparação, teoricamente com atraso, pode ter ocorrido um desvio? Olha, ô Sérgio, é claro que pode. Pode ter acontecido. Mas eu acho que o mais importante é que você chegou. Você sabe que, às vezes, uma pessoa que leva a sério, motivada, ela pode fazer em um ano, às vezes, o que ela não fez a vida inteira. E eu acho que o que eu posso falar para você, como sugestão, é isso. Ao invés de você ficar sofrendo, ou ficar com silício ali, sabe, se flagelando, porque, eventualmente, você pode ter atrasado, ou ter desviado um pouco, eu acho que o importante é o seguinte: opa, cheguei, que bom que eu cheguei. Então, vamos trabalhar, arregaçar as mangas, e eu tenho certeza que você deve ser novo ainda, você tem condições de reverter tudo que ficou em aberto aí da sua existência. Dá uma olhada lá nos 700 experimentos da Conscienciologia, técnica de mais um ano de vida intrafísica. Fica a sugestão. Eu acho que isso aí pode ser uma pedra de toque para a sua atual condição hoje. Ok? Fechamos as perguntas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui só para fechar nas pensatas, temos ainda 2 minutos. É que é tanta ideia bacana, gente, mas vamos lá. Eu vou falar, eu não vou ler a pensata, eu vou só explicar coisas que a pessoa tem que atentar. Você tem que fazer a sua parte dentro da Maxi Proexis e não fique querendo no futuro. Eu vou ler que eu acho que é mais fácil. Eu vou ficar perdido aqui. Autocuidado. Se você não realiza a sua parte dentro da Maxi Proexis grupal, ou sequer o próprio cuidado em relação à existência intrafísica, sempre acabará sendo um peso para os colegas de evolução. Procure se atentar mais a essa realidade quando realizar o planejamento da sua vida. O ideal é nunca basear o futuro contando com o apoio alheio. O que eu tenho observado aqui dentro da IEC? Às vezes a pessoa ela se dedica para o trabalho, ela é assistencial, mas ela não cuida da proexis dela, da vida dela mesmo. E ela acha que no futuro as outras pessoas vão cuidar dela quando ela estiver velha, entendeu? Eu já vi gente chegar ali e jogar na minha cara, dentro da IEC, o seguinte: vocês que estão à frente do trabalho, vocês têm responsabilidade. Nós estamos doando aqui nosso tempo, então vocês têm que prover tudo para a gente quando a gente estiver velho. Com esses termos, tá? Então, assim, a pessoa ela não pode contar com isso, senão ela vai estar sendo o quê? Ela vai estar sendo um chupim dos demais. Presta atenção nisso, isso é sério. Soberba. A soberba, também chamada de arrogância, vaidade, presunção, sobranceria, orgulho, egão e tantas outras adjetivações derivadas, dificulta sobremaneira o andamento dos trabalhos interassistenciais. Sempre penso como poderíamos deixar bem mais fácil a vida da Equipex se não fossem os caprichos infantis das consciências para atuação dentro das tarefas integradas da TARES ou Maxi Proexis grupal. Essa aqui eu já comentei, não precisa. Essa aqui eu já comentei também. Essa também não precisa. Faltam 2 aqui. Repercussão. Em determinados casos de assistência, pode vir o auxílio providencial de amparadores, ocupando alta posição na escala evolutiva. Em tais situações,
Vale a pena abrir os para-olhos, pois, em geral, estão relacionados a situações com maiores repercussões dentro da maxiproex grupal. Se você está trabalhando e você percebe a chegada de amparadores diferenciados, abra os para-olhos. Aquela tarefa que você está se dedicando, às vezes não é só aquilo que você está achando que é. Às vezes é algo muito maior, mas que você não está enxergando devido a essa ausência de cosmovisão. A gente tem que estar sempre atento para isso daqui. Agora eu vou ler a última para a gente fechar. E depois... Você quer falar, Mercedes? Eu estou vendo que você está angustiada aí. Fala. Mas estou calada, ¿eh? Estoy calada. Pode falar. Es que gosté también de esta máxima. Máxima concienciológica. Página 5, la última. Página 5, a última máxima. Vamos ler juntos? Fazer o levantamento... Vamos lá. Isso aqui é do léxico, página 374. Isso. Fazer o levantamento dos autopotenciais e verificar tudo o que você recebeu da vida, seja diretamente para você mesmo ou para fazer assistência aos outros. É o melhor caminho para a consecução da proexis a contento. É que é tão bom, assim, tão bom, dar-se conta de lo que uno ha recibido en esta vida. ¿Sabes? Es tan bom porque você está... No tengo una palabra, porque a mí me ha emocionado esta máxima, ¿sabes? Muchas veces no somos, pasa la misma cosa, no somos conscientes de lo que hemos recibido en esta vida. Porque ¿qué queremos recibir realmente? Yo quiero recibir la ayuda para llegar a tener los potenciales y ayudar a los otros lo máximo posible. Entonces, yo estoy con todo lo que he recibido hasta ahora. Bien, es verdad que yo me he esforzado mucho. Eso también es verdad. Toda la vida de que yo me lembro. Mas yo estoy contenta, estoy grata. Esa es la palabra que estaba yo deseando pegar y no me estaba viendo. Soy grata a todo lo que he recibido. Y tenemos que ser conscientes de que hemos recibido mucho. Mercedes, isso que você está trazendo é muito sério, que é a questão dos aportes, né? A pessoa avaliar tudo aquilo que ela recebe. Às vezes a pessoa recebeu muito e ela não se dá conta disso, de que ela está recebendo muito para retribuir. Então, dentro dessa linha, já finalizando a parte de debate e dando os recados, eu falo mais uma vez do balanço existencial que vai ter aqui em Foz do Iguaçu durante o Carnaval, de 22 a 25 de fevereiro. A pessoa interessada, dá uma olhada aí depois, na questão da Apex. É um curso muito bacana para a pessoa aproveitar esse feriadão aí do Carnaval e dar uma zerada na sua vida, assim, refletir. Quero chamar a atenção que na semana que vem, né, nós vamos ter o Sectarismo Sutil, e no dia 26 de outubro, nós vamos estar no Rio de Janeiro fazendo o lançamento do Calepino Conscienciológico, lá no Café Consciência, no IPC Rio. Vai ser das 4 da tarde às 6h30. Quem tiver interesse, já tem a segunda edição do Léxico de Ortopensatas à venda, na Shopcons, que é a última obra do professor Valdo, né? Agora ela passou de 2 para 3 volumes. Temos também os Senhas de Charlotte, que ficou uma obra magnífica, vai ser lançado dia 11 de janeiro, foi para a gráfica agora, em A3, nós temos 500 exemplares, numa edição Príncipes, numerados e autografados, e eu garanto para vocês, quem não comprar vai ficar chupando o dedo. Quero avisar do ECP3, que vai ter dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2020, no Hotel Bristol, em Domingos Martins, pessoal lá da ARAC, e os recursos para construir o Conscienciarium, que é o laboratório de 10 dias, né, de imersão. Chamo a atenção que a TV Cognópolis começou uma nova série, que são os autores da Conscienciologia. Então, todos os autores estão sendo entrevistados e falando dos seus livros. Está ficando muito bom. Entra lá no YouTube, TV Cognópolis. Quem quiser ajudar aqui no Calepino, fica o convite para ser monitor. A gente precisa de apoio. Várias funções a gente está precisando, principalmente aqui a Voz da Razão. E
também pode doar folhas de papel carta, resma, que a gente imprime muita folha aqui para distribuir, para fazer esse debate presencial, tá bom? Então, gostaríamos de passar a palavra agora para a nossa voz da razão, professor Emerson Zanol Sgaraboto, que vai fazer um resumo da nossa aula. Ninguém cumpre PROEX sem ralar muito. Maxi PROEXs, muito mais. Negocinho na CCCI é quem quer proteger seu feudo. Em processos de grupo é difícil ser isento nas escolhas, pois a tendência é puxar para seu lado. Em projetos grupais não se pode abrir mão muito cedo, leva um tempo para dar certo. Sem autodesassédio não se tem resultado. Com feudo não se tem maxi proex, o grupo não se une. Capricho é colocar o secundário no lugar do prioritário. É muito fácil colocar sua pessoa na frente do serviço. Ela começa a assistir, o resultado vem e, em determinado ponto, ela se sente a última bolacha do pacote. E, a partir daí, começa a prejudicar o grupo. A função que exercemos é nossa, mas não é para nós. Essa foi durante a escrita? Ou... Não, ninguém falou, não. O receio é um dos maiores entraves do grupo, pois limita tudo. A postura madura é deixar acontecer e depois, caso der errado, corrigir. O excesso de desconfiança, segundo Valdo Vieira, é porque foi mega assediador no passado. A pessoa tem medo de que façam algo com ela por causa do feito, né? Intimamente sabemos se nossos esforços estão sendo válidos. Para atingir determinadas conquistas, não pode ser bonzinho. Uma pessoa motivada pode fazer em um ano o que não fez a vida inteira. Na análise dos aportes, sabemos o quanto devemos retribuir. Muito obrigado, professor Emerson. Sempre um bom resumo da nossa aula, bem sintético, né? Mas a gente debateu muita coisa e acho que é um bom resumo. Quantas pessoas tivemos no nosso livro de presença? 15. Quantas pessoas online? Pico de? 63. Pico de 63. 15 com 63, 78 pessoas. Ok. Sem falar nas pessoas que vão assistir posteriormente. Quer dar algum recado, André? 474 pessoas alcançadas. Muito bom. Gente, eu quero agradecer demais quem teve aí a disponibilidade, a paciência, a compreensão de acompanhar presencialmente, que isso é muito importante. Sem as pessoas presenciais fica muito mais difícil manter um debate. E, claro, o pessoal online e a participação de todo mundo em casa. Tá? Muito obrigado. Semana que vem nós vamos ter aqui a presença do professor Willy Leiva, com um tema de pesquisa que ele vem desenvolvendo há um bom tempo, que é sectarismo sutil. É um bom tema de pesquisa. Eu estou muito curioso para ver o que ele vai falar. Estarei aqui, tá bom? E vamos assistir a tertúlia dele, o calepino dele, tá bom? Muito obrigado a todos. Café, água, chá e bolo na nossa área de convivência. Portaria até às 8 horas da noite. Até semana que vem. Muito obrigado.